Trabalho de introdução à engenharia. Principais áreas e projetos da engenharia no Brasil e no mundo. Tema: Complexo Hidrelétrico de Itaipu. O que é? A usina hidrelétrica é um conjunto de obras e equipamentos que produzem energia elétrica através do potencial hídrico e do desnível da região. Sua história. A hidrelétrica é um aprimoramento dos moinhos da água usados pelas populações mais antigas da sociedade, os egípcios e os romanos, com o objetivo de facilitar e agilizar as atividades dos operários e escravos da época. As primeiras utilizações das turbinas foram atribuídas ao engenheiro francês Benoît Fourneron em 1827. Essa tecnologia foi aprimorada por diversos estudiosos, até que, em 1831, Michael Faraday desenvolveu um método onde ele produziria eletricidade através do magnetismo, a chamada Lei da Indução Eletromagnética. A primeira usina hidrelétrica foi construída no rio Fox, no ano de 1822, em Wisconsin, pelo Lord Armstrong, produzindo energia suficiente para alimentar 2 moinhos e a sua própria casa, cerca de 12,5 kW, sendo substituído mais tarde por uma maior e alimentando os bondes elétricos de sua cidade. Itaipu. Itaipu vem da língua tupi-guarani, que significa a pedra que canta. Teve sua construção começada em 1973 e foi inaugurada em 1984. Localiza-se no Rio Paraná e é uma usina binacional, onde o Brasil e o Paraguai entraram em um acordo diplomático, a chamada Ata do Iguaçu, para a exploração do potencial hídrico que o rio apresenta. Segundo a própria empresa, a usina possui 20 geradores de energia, produzindo 700 MW cada, fornecendo 10,8% da sua energia produzida ao Brasil e 88,5% ao Paraguai. Como o Brasil possui um território e população em maior escala comparado ao do Paraguai, ele requer mais energia. Consequentemente, o governo brasileiro compra parte da energia fornecida por Itaipu ao Paraguai. Itaipu é a maior usina hidrelétrica do Brasil, tendo a capacidade de produzir até 14.000 MW, e é a segunda maior do mundo, perdendo para 3 gargantas na China, que tem a capacidade de produzir 22.500 MW, além de ser a líder em produção de energia limpa do mundo, mais de 2 bilhões de MWh desde o início de sua operação. Itaipu, por utilizar produtos hídricos de 2 países, pagam royalties para o Brasil e o Paraguai, cerca de 11 bilhões de dólares de royalties para ambos os países. Agora eu vou falar sobre a parte civil, a parte de instalação. As usinas hidrelétricas são construídas preferencialmente em rios planares, pois possuem um grande desnível natural, possibilitando uma maior energia potencial gravitacional. Para serem feitas as instalações das usinas, é necessária uma grande área de alagamento, onde será construída uma represa ou barragem, interligando as turbinas e geradores através de aquedutos. Em 1974, começou essa instalação. Chegaram as primeiras máquinas ao local e no final deste mesmo ano, a infraestrutura para o acampamento dos operários ficou pronta. Para a construção da barragem, o leito do rio precisou ser secado. Para isso, foi necessária a construção de um desvio para o rio Paraná, que tem cerca de 150 metros de largura, 2 km de extensão e 90 metros de profundidade. Terminado o desvio, em 20 de outubro de 1978, o Paraná foi desviado do seu curso. As unidades geradoras começaram a ser montadas em 1981, quando a concretagem estava quase pronta. As peças importadas, como a primeira roda de turbina, que pesava cerca de 300 toneladas, demoraram quase 3 meses para percorrer o trecho entre São Paulo e o canteiro de obras. Em outubro de 1982, a barragem é terminada e o desvio é fechado para que se forme um reservatório. Após isso, é iniciada uma operação com o objetivo de salvar os animais que vivem na área que está sendo inundada. Mais de 36 mil animais foram salvos na operação, que recebeu o nome de Mimbacuera, significa pega-bicho em tupi-guarani. Mas o impacto da intervenção do homem na natureza não atinge somente a flora e a fauna. Os moradores das áreas a serem inundadas receberam indenização e deixaram suas propriedades. Com a inundação, as 7 quedas, ou Salto Guairá, até então a maior cachoeira do mundo em volume de água, desapareceu. O município de Guairá recebe royalties de Itaipu pelo alagamento das 7 quedas, antes um atrativo aos turistas. Estruturas da barragem de Itaipu. A barragem lateral direita possui um comprimento de crite de 998 metros e uma altura máxima de 64,5 metros, com uma quantidade de blocos de 58 e um volume de 0,8 x 10 sobre 6 metros cúbicos. A barragem principal e o bloco de ligação concreto possuem um comprimento de 1.064 metros com uma altura máxima de 196 metros e uma quantidade de blocos de 64 e um volume de concreto de 5,3 x 106 metros cúbicos. A estrutura de desvio de concreto possui um comprimento de 170 metros, com uma altura máxima de 162 metros e uma quantidade de blocos de 14, e possui um volume de concreto 2,2 x 106 metros cúbicos. A barragem de terra da margem direita, com um comprimento de crista de 872 metros e sua altura máxima de 25 metros e um volume de 0,4 x 106 metros cúbicos. A barragem de enrocamento tem um comprimento de 1.984 metros e sua altura máxima de 70 metros e possui um volume total de 12,8 x 106 metros cúbicos.
A barragem de terra da margem esquerda tem um comprimento de crista de 2.294 metros, com uma altura máxima de 30 metros, e um volume total de 4,4 x 10 sobre 6 metros cúbicos. Dique de terra Hernandares da margem direita tem um comprimento de 175 metros e um volume total de 0,05 x 106 metros cúbicos. Essa última parte da casa de força parte tem um comprimento de 968 metros com uma altura máxima de 112 metros e possui um volume total de 3,20 x 106 metros cúbicos. E os projetos de construção que ela teve, ela consumiu 12 milhões,3 de metros cúbicos de concreto, enquanto o ferro e o aço utilizados permitiriam a construção de 380 torres Eiffel. A obra reuniu cerca de 40 mil trabalhadores, foram usadas mais de 50 milhões de toneladas de terra e rocha na concretagem no único dia. Foram lançados na obra 7.207 metros cúbicos de concreto. O conjunto da obra, com um lindo lago, uma área de 1.350 km², Foz do Iguaçu, no Brasil, e Cidade del Este, no Paraguai, até Guaíra e Salto del Guairá, 150 quilômetros ao norte. Até 1978, foram construídas 9.000 moradias para os funcionários, sendo construído inclusive um hospital. Agora iremos falar do passo a passo de uma usina hidrelétrica. E podemos explicar esse passo a passo através da lei de Faraday-Newman, que é a base do funcionamento dos transformadores e dos geradores de uma usina hidrelétrica. Ela prevê como um campo magnético interage com o circuito elétrico a fim de produzir uma força eletromotriz, ou seja, a fim de gerar energia elétrica. As estruturas de uma usina hidrelétrica funcionam de maneira integrada e conjunta, onde a água acumulada nos reservatórios possui uma energia potencial gravitacional com a abertura das comportas dos aquedutos. Essa energia se transforma em energia cinética, se direcionando as turbinas e girando-as. As turbinas estão conectadas ao gerador, que, em modo geral, são compostos de ímãs e bombinas. Os ímãs estão ligados às turbinas e, com sua rotação, os ímãs sofrem deslocamento de seu espaço. Com essa variação de espaço, há também uma variação do seu campo magnético, que influencia nas bombinas, induzindo-as uma corrente elétrica alternada. É uma corrente onde seu sentido varia do polo mais positivo para o polo mais negativo e o movimento acelerado e retardado. Essa variação é chamada de sonoidal, gerando a energia elétrica. Após gerar a energia elétrica, ela é transportada aos transformadores, que modificam os níveis de tensão e corrente elétrica, mantendo a potência elétrica praticamente constante. Essa energia modificada é levada até as linhas de transmissão, que transportam energia ligando as usinas aos consumidores. E logo após ser produzida, a energia elétrica vai para as cidades através da linha e torres de transmissão de alta tensão, onde cada linha de transmissão possui um nível de tensão nominal, onde encontramos os valores de até 750 kV e as de distribuição são usualmente na faixa de 3 kV. Chegando nas cidades, ela passa pelos transformadores de tensão nas subestações, que diminuem a voltagem. A partir daí, a energia elétrica segue pela rede de distribuição. E antes de entrar nas casas, a energia elétrica ainda passa por transformadores de distribuição, o que rebaixa a voltagem para 127 ou 220 volts. Dados de geração de energia. Itaipu contém 20 unidades geradoras de energia elétrica. Cada uma tem a capacidade de 700 megawatts, potência suficiente para abastecer uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, ou seja, quase toda a região metropolitana da Grande Vitória. 12 de suas unidades seriam capazes de abastecer os 3 estados do sul do Brasil, ou todo o estado do Rio de Janeiro, ou seja, as 12 unidades de geração são capazes de suprir energeticamente uma população de cerca de 16,46 milhões de pessoas. O sistema de transmissão de Itaipu conecta 3 subestações dentro da central. 2 delas são subestações isoladas a gás, uma de 50 Hz e outra de 60 Hz, ambas instaladas dentro da casa de máquinas. Há uma terceira subestação, esta convencional, instalada na margem direita. Essas subestações possuem sistemas interconectados, paraguaio e brasileiro. No setor de transmissão de 50 Hz, a partir de 2014, passou de 6 para 8 linhas de transmissão, em 500 kV. 4 dessas linhas estão entre a casa de máquinas e a subestação margem direita, com cerca de 2 km de extensão. As outras 4 estão entre as subestações margem direita e Foz do Iguaçu, com cerca de 9 km de extensão. Já no setor de 60 Hz, são 4 linhas de transmissão de 500 kV, cada uma com cerca de 10 km, conectam a planta com a subestação Foz do Iguaçu.
O engenheiro da computação é responsável pelo monitoramento de atividades de saúde da usina. A Sala de Supervisão e Controle Central, CCR, é o coração da usina, onde é feita a supervisão e o controle de todos os seus equipamentos e sistema em turnos ininterruptos de revezamento, 24 horas por dia. A usina é composta por 5 operadores que monitora mais de 25 mil pontos e controla outros 1.500 utilizados como principal ferramenta o sistema SCADA, Sistema Digital de Supervisão e Controle. Seu propósito é fornecer aos operadores as informações detalhadas e automáticas de forma centralizada e organizadas em tempo real sobre as condições elétricas e hidráulicas dos equipamentos das instalações. Isso possibilita a análise permanente da situação, inclusive em emergências, e facilita a tomada de decisões corretas e apropriadas dentro dos tempos necessários para manter o processo de geração e transmissão de energia e controle do reservatório. A supervisão é feita através da análise dos alarmes e suas categorias de criticidade, dos gráficos de tendências de variáveis como temperatura, tensão, entre outros. As instruções de operações derivadas das diversas áreas de engenharia da empresa, dos planos de ação de emergência e da experiência operativa da equipe em tempo real. Decisões sistêmicas são tomadas visando a segurança das pessoas, do meio ambiente, das instalações e a continuidade da produção de energia. O controle das comportas do vertedouro e dos disjuntores das subestações, manobras dos sistemas de serviços auxiliares, tomada e retirada de energia das 20 unidades geradoras são alguns exemplos das ações de controle realizadas diariamente nessa sala, em situações de rotina ou emergência. O CEPEL participou no início de março do comissionamento do SOMA, que é o Sistema Orientado ao Monitoramento de Ativos, na central da usina de Itaipu, e instalou uma nova versão em setembro. O SOMA integra a matriz UG, Sistema de Monitoramento e Diagnóstico das 20 unidades geradoras da usina, que visa uma maior agilidade e precisão na identificação de anormalidades e prevenção de defeitos, e o consequente aumento na disponibilidade desses ativos. Na nova versão, o SOMA disponibilizou aos usuários 3 novos módulos importantes: de geração de aleatório, de relatório de manutenção, de interface 3D, do estator das máquinas de 50 Hz e de extrações de dados. Criados para dar suporte à sua mantenedora, a usina binacional Itaipu, o Parque Tecnológico tem as suas prioridades a proteção da infraestrutura críticas que podem afetar a segurança do Estado e sociedade, especialmente as da Itaipu Binacional. Para isso, promove diversas ações e sensibilizações e conscientizações dos empregados da Itaipu e do PTI em relação às boas práticas de segurança da informação. Em novembro, o Parque Tecnológico realizou o colóquio técnico da segurança cibernética, promovido pela Associação das Empresas Geradores de Energia Elétrica e transmitido por videoconferência para diversas empresas do setor elétrico. Foi concluída também a primeira etapa do projeto de modelagem numérica computacional do trecho E. Contempla as análises estrutural, estática, modal, térmica, transiente e a obtenção das curvas de deslocamento de cada bloco. Para analisar e garantir a eficiência das estruturas e equipamentos da Itaipu, também foi feita a avaliação dos pontos quentes nos enrolamentos primários do autotransfusão T5 da hidrelétrica e a estimação das perdas pelas correntes de Foucault nos enrolamentos primários do equipamento. De todos os engenheiros que trabalham em Itaipu, vamos aqui falar de 4 e eu vou falar de funções apenas de 2 deles, o engenheiro eletricista e o engenheiro civil. O engenheiro eletricista possui funções e cargos para executar serviços elétricos, análise de propostas técnicas, instalação, configuração e inspeção de sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios, além de projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos e elaborar sua documentação técnica, coordenar empreendimento e estudar processos elétricos, além de elaborar especificações, requisitos, projetos e pareceres técnicos de sistemas digitais, dentre várias outras funções que o engenheiro eletricista pode exercer em Itaipu ou em uma usina hidrelétrica. Já o engenheiro civil, ele possui as funções de avaliar o desempenho das estruturas e fundações através de análise e interpretação dos resultados da instrumentação civil, realizar inspeções de campo para observação do estado de conservação das estruturas, ocorrências de fissura, infiltrações e outras anomalias, visando auxiliar na avaliação do desempenho. Ele também pode elaborar pareceres técnicos sobre o desempenho das estruturas civis e suas fundações
avaliações, emitindo conclusões e recomendações, verificar relatórios sobre a avaliação do desempenho da estrutura e suas funções, ou outros estudos e mapeamentos geológicos elaborados por terceiros, dentre várias outras funções que um engenheiro civil também pode exercer dentro de Itaipu ou de uma usina hidrelétrica. Engenheiro mecânico tem a função de executar atividades de inspeção em fábrica e nos almoxarifados em equipamentos mecânicos e eletromagnéticos destinados à usina hidrelétrica com a aplicação dos procedimentos exigidos pelas normas técnicas pertinentes. Desenvolver atividades rotineiras de controle e arquivamento da documentação gerada pela área. Manter atualizado o banco de dados da área. Elaborar relatórios técnicos e gerenciais. Utilizar o sistema SAP no desenvolvimento de suas atividades. Executar atividades de manutenção mecânica preventiva e corretiva de equipamentos, sistemas, instrumentos de testes e supervisão e controle da usina, bem como auxiliar nas atividades de planejamento, programação e controle da manutenção e operação das unidades geradoras, visando assegurar a operacionalidade das mesmas. Engenheiro de computação tem a função de elaborar, analisar, revisar, supervisionar e efetuar levantamento de informações, estudos, avaliação e aprovação de projetos, de especificações técnicas de sistemas, softwares, hardware, materiais e serviços, de documentação técnica, de documentação de licitações e contratos e demais atividades de sistemas computacionais e tecnologias de automação relacionadas à gestão, geração e transmissão de energia, sistemas elétricos, eletrônicos, sistema de supervisão, controle e monitoramento da área industrial. Participar no desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informações definidos pela Superintendência de Informática. Realizar testes e documentação dos sistemas.